Tem determinadas vezes que você tem que ser seletivo com o tipo de pessoas que você permite que se sentam na tua mesa. Eu não estou a dizer que você deve ignorar as pessoas, mas eu quero te dizer que mesa é lugar de pessoas que te ajudam a desenvolver. Meu amado irmão, tem pessoas que é interessante ter próximo de você. E pessoa interessante é uma pessoa que não faz parte do problema, mas te traz soluções, te traz resposta. É uma pessoa que está sempre preparada para poder resolver os problemas contigo. Muito bem, nós vamos falar hoje muito rapidamente sobre o tema vacine-se contra a ofensa. É um tema muito importante. Meus amados irmãos, houve um tempo recente em que um vírus invisível paralisou todo o mundo. Nós não víamos esse inimigo invisível, mas nós sentíamos os efeitos deste inimigo invisível. As ruas populosas de Luanda, e não só, esvaziaram-se. Não só Luanda, como todas as províncias de Angola e também pelo mundo, esvaziaram-se. As igrejas fecharam as portas, as empresas fecharam as portas, as lojas, os grandes mercados, os shoppings fecharam as portas, os abraços tornaram-se perigosos, ninguém queria estar um próximo do outro, os sonhos foram adiados, os lares muitas das vezes encheram-se também com momentos dramáticos, lágrimas foram derramadas, os hospitais foram cheios. A Covid-19 veio trazer um vento assustador que levou muitas vidas, levou esperanças, levou planos, levou propósitos. Houve uma paralisação de todo o mundo por causa deste inimigo invisível. Um inimigo invisível, mas mortal. Um vírus silencioso, mas letal, que levou silenciosamente a vida de milhões de pessoas ao longo dos anos em que esta doença esteve dominando as massas. Mas então a ciência descobriu que a melhor forma de tratar fora desenvolver uma vacina, uma pequena dose que foi o suficiente para trazer imunidade no organismo do ser humano. Claro que o nosso sistema imunológico também é uma espécie de farmácia muito forte, que ele, por sua vez, vai desenvolvendo imunidade na medida em que nós vamos tendo ou vamos passando por algumas doenças. Por exemplo, se você ver um estrangeiro a vir aqui para Angola, se ele não fizer as vacinações todas, febre amarela e por aí vai, e se não usar também repelentes, rapidamente ele pode apanhar a doença que nós muito bem conhecemos. Eu conheço algumas pessoas que a cada final do mês apanham paludismo. É verdade. Algumas delas estão aqui a me ouvir. Todo final do mês apanham paludismo. Mas existem outras que estão mais imunes a essas coisas. Então, meu amado irmão, a resposta para combater este vírus invisível foi a vacinação. Uma dose capaz de fortalecer o nosso organismo, tornando menos vulnerável ao ataque deste vírus invisível. E se eu te dissesse que existe igualmente um vírus que é tão letal quanto Covid-19? Esse vírus, ele sequestra a tua paz interior. Ele sufoca a tua alma. Você não sangra por fora, mas sangra por dentro. A sua alma é asfixiada em pensamentos, em sentimentos que ruminam-te. E no meio da noite, muitas das vezes, você não consegue ter paz para descansar. Você se sente sozinha numa multidão. Você sente-se perdida dentro de si mesmo em determinados pensamentos do passado que sequestram a tua paz no presente e que abortam também o teu futuro por coisas que alguma pessoa te disse, te falou, que acabou por paralisar o teu chamado, o teu desenvolvimento, o teu serviço pelo Senhor ou mesmo a tua paz dentro da tua casa. Este vírus, ele não é transmissível com tosse, mas é com palavras.
que muitas das vezes envenenadas, saindo do coração de uma pessoa sem caráter, penetra até o teu coração e deixa-te dentro de uma caverna emocional onde você tem vontade de ficar lá e não tem vontade de ter contato com mais ninguém. Este vírus chama-se ofensa. Mas o Senhor Jesus, em Lucas 17, capítulo número 1 em diante, Ele nos adverte que nós não vamos conseguir ficar longe de situações escandalosas. Isto é, Ele diz, é impossível que não venham escândalos. Isso quer dizer que os escândalos virão. Ele não disse que provavelmente virá, ele disse que virão, é impossível, portanto não há como fugir dele. A grande questão nessa noite, será que você está vacinado, está imunizado contra a ofensa? Essa vacina, ela vem pela excelência, pelo espírito de excelência, por um coração contrito e quebrantado e cheio do Espírito Santo. Por um coração que é cheio do amor de Deus. Porque um coração que é cheio do amor de Deus, ele toma uma decisão de ser maior do que as palavras que lhe feriram. Tem determinadas coisas que te fazem, que te ferem. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, você torna-se maior do que qualquer uma dessas coisas. Será que eu posso ouvir um amém? Por favor, aperta bem o seu cinto que estamos a aquecer a máquina ainda. Diga glória a Deus. Diga aleluia. E agora eu quero lhe convidar a mergulhar comigo no livro de Daniel, capítulo número 6. Mergulhe comigo, e este mergulho que nós vamos dar vai ser um tanto quanto teológico, histórico também, para conseguirmos perceber toda a história de Daniel. Daniel, na verdade, se nós formos no capítulo número 1, temos o capítulo número 6, mas se formos ao capítulo número 1, nós vamos ver Daniel a entrar em cena. O rei Nabucodonosor, ele queria ter consigo à sua volta pessoas que eram competentes. Então ele disse para o seu servo, vai aí em Jerusalém e arranja-me pessoas que sejam competentes para poderem sentar aqui na minha mesa, na mesa do rei. E aqui nos mostra um grande princípio. É que quando você é rei ou você tem o espírito de rei, você não quer que na tua mesa sente qualquer pessoa. Tem determinadas vezes que você tem que ser seletivo com o tipo de pessoas que você permite que se sentam na tua mesa. Eu não estou a dizer que você deve ignorar as pessoas, mas eu quero te dizer que mesa é lugar de pessoas que te ajudam a desenvolver. Por favor, entenda isso. Diga glória a Deus. E entretanto Daniel entra em cena e a partir do capítulo número 2 nós vemos o rei Nabucodonosor a ver que Daniel era uma pessoa diferenciada. Ele teve um sonho que lhe tirou a paz interior e ele chamou todos os feiticeiros do reino dele, os magos, os bruxos, todos que tinham lá, para tentarem descodificar o que o rei tivera visto. E todos eles tentaram e não conseguiram e disseram assim, rei, é impossível que este problema seja resolvido porque não tem ninguém, não tem nenhum homem que seja capaz de resolver esse problema. Mas eles não sabiam que tinham Daniel com espírito de excelência. Então o rei ficou furioso e mandou matá-los a todos. E Daniel, ele tomando conhecimento disso, ele falou com o servo do rei e falou-lhe que conta-me bem o que está aí a acontecer e deixa-me orar sobre esse tema para resolver esse tema com a oração, com o joelho no chão e boca no pó. Meu amado irmão, terão determinadas vezes que situações mortais vão bater na tua porta, mas a melhor forma de você resolver é com o joelho no chão e boca no pó. Então Daniel resolveu dessa forma e Deus abriu a visão de Daniel e Daniel chegou perante Nabucodonosor e lá perante Nabucodonosor ele revelou o problema de Nabucodonosor e ele ficou tão entusiasmado, pastor, que ele quis adorá-lo.
Ele quis adorar Daniel. Ficou tão entusiasmado com a graça, o espírito de excelência que estava sobre Daniel. E ele quis adorá-lo. Então Daniel deu certo com o primeiro rei, chamado Nabucodonosor. Com o segundo rei foi exatamente a mesma coisa. O rei Belsazar, que veio após Nabucodonosor, que era filho de Nabucodonosor. Então Daniel deu certo com o rei Nabucodonosor, com o rei Belsazar. Agora no capítulo número 6, nós estamos no rei Dário, depois tem o Ciro. Portanto, passou-se o tempo e Daniel não saiu de uma posição de pessoa interessante. Meu amado irmão, tem pessoas que não são pessoas que você sente que é interessante ter próximo de você. E Daniel era um tipo de pessoa que era uma pessoa interessante. Porque em Daniel existia um espírito de excelência. E pessoa interessante é uma pessoa que não faz parte do problema, mas te traz soluções, te traz respostas. É uma pessoa que está sempre preparada para poder resolver os problemas contigo. Quem tem o espírito de excelência, ela não te liga para contar da vida dos outros. Ela te liga para orar contigo, para tirar um tempo de oração, um tempo de entrega, um tempo de jejum, um tempo de consagração. Ela não te liga para falar da vida dos outros, mas ela te liga para falar da palavra de Deus. Então Daniel era uma pessoa interessante de se ter próximo. E os reis entenderam que ele era interessante de se ter próximo. Por isso é que Daniel permaneceu próximo de todos os reis. Os reis passaram, Daniel permaneceu. Os governos passaram, Daniel permaneceu. O sistema passou, mas Daniel permaneceu. Por quê? Ele tinha um segredo. Nele existia um espírito de excelência. Hoje Deus me trouxe aqui para pregar para alguém que tem um espírito de excelência. Na verdade, Ele te trouxe aqui para Ele derramar sobre ti um espírito de excelência que te vai fazer permanecer quando todo mundo não permanecer. O que Deus me trouxe aqui para te dizer é que quando Deus é contigo, 1000 caem do teu lado. Yes. Mil cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Quando o espírito de excelência está em você, tudo que você toca dá certo, tudo que você toca avança, tudo que você toca prospera. Yes. Aleluia. E com Daniel era assim. Tudo que ele tocava dava certo. Tudo que ele tocava avançava. Tudo que ele punha a mão dava certo. Lhe entregavam pequenos projetos, ele punha a mão, dava certo. Lhe entregavam grandes projetos, ele punha a mão, dava certo. Lhe entregavam grandes problemas, ele punha a mão, dava certo. O que Deus me trouxe aqui para dizer é para algumas mulheres hoje. Eu não sei qual é o problema que estás a enfrentar em casa, mas eu quero te dizer que o espírito de excelência está sobre você. E tem um homem que quando você chegar em casa, o espírito de excelência vai trazer transformação nesse homem. Porque aonde você colocar a tua mão, homem estragado vai virar homem novo. Deus me mandou dizer para o homem aqui que quando você chegar em casa, você vai encontrar uma mulher transformada, cheia do Espírito Santo, uma mulher virtuosa, uma mulher cheia da graça. Oh, aleluia. Diga no seu irmão, eu sou uma pessoa interessante. Eu sou uma pessoa interessante. Se você soubesse quem está ao teu lado, pagaria o jantar. Se você soubesse quem está ao teu lado, pagarias um jantar. Então Daniel, ele dava certo, ele punha a mão e as coisas prosperavam, ele punha a mão e tudo dava certo. E o rei Dário, quando assumiu o trono, ele tinha 62 anos de idade, quando ele assumiu o trono, diz na Bíblia que ele chegou e começou a fazer uma reestruturação dentro do governo dele. Para você entender dentro do nosso contexto, é quando alguém entrou no poder aqui, houve muitas exonerações, já vê? Exonera. Mas a caneta estava a funcionar.
Então o rei Dário também estava a fazer uma reestruturação dentro do seu governo. E ele colocou 3 príncipes, dos quais Daniel fazia parte, e tinha também 120 presidentes embaixo. Então perceba comigo, eram 120 presidentes, e depois em cima deles tinha 3 príncipes, depois é que tinha o rei Dário. E diz na Bíblia que Daniel sobrepujou-se, distinguiu-se, porque nele havia o espírito de excelência. E o rei Dário, olhando para este tipo de Daniel, ele quis lhe colocar numa posição maior. Mas com a promoção veio a perseguição.